Bom, então ontem a gente falou um pouquinho sobre MVC, e aí foi naquele sentido, mas você tentando fazer como se tivesse chegado uma demanda para você, né? Então, você conseguir pesquisar, encontrar, fazer uns testes, olhar os documentos, olhar a documentação e ver os exemplos que tem, etc, etc. Aí agora a gente vai bater aqui um pouquinho mais sobre o conceito do MVC, como fazer uma classe não, como fazer uma TL em MVC, como que funciona, as amarrações, tá? Primeira coisa, a gente vai fazer uma tela aqui em MVC, tudo em um fonte só, tá? Depois eu vou ver se a gente faz uma tela separada entre Control, Model e View, para a gente ver como que ficaria isso, tá? Que Beleza. esse é um conceito que poderia ser aplicado aí do MVC, tá? O MVC ele é uma design pattern que tem no mundo de programação. É uma delas, não é a única, que você consegue separar essas informações. Então, por exemplo, quando você trabalha com aplicações que você precisa criar a conexão com o banco de dados, no nosso caso a gente não precisa porque a gente tem o DB Access, o pessoal tem as classes, as funções e tudo mais separadas por pastas. E dentro de cada pasta só tem coisas de modelo de dados, que é o model, tem as coisas que é o control, que faz a comunicação entre as duas classes, tem a view, que é tudo que é interface com o usuário, e na maioria das vezes aparece também a DAO, D-A-O, que é a comunicação ali com a Database Connection, né, que é a conexão com o banco de dados. Tá? No nosso caso, trabalhamos somente na camada Model e View. O Control, quem acaba fazendo isso pra gente é o Framework. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai utilizar aqui hoje. FWM Browse. Beleza. O que é um FWM Browse? Ele vai fornecer para a gente aquele browse inicial que tem a listagem dos itens, que tem ali as opções de incluir, alterar, excluir, etc. Tá? É o que traz para a gente ali os registros para a gente poder tomar decisão sobre cada um deles ou até mesmo fazer a inclusão. Tá? Então, a gente, um pouquinho diferente do que aquele modelo que você pegou ontem, a gente vai criar na mão o browser, vai criar na mão ali o menu para ficar um pouco mais claro como que funciona esse mecanismo. Tá? No nosso browser, o que a gente vai precisar? New. Deixa eu ver se ele tem um exemplo aqui para ficar mais rápido. Ó, tem um exemplo aqui. Tá bom para ver aí o tamanho da tela? Tá bom. Então vamos lá, ó. Ponto importante isso aqui. Salva sample, pode sair. Vamos aqui definir o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma classe modelo 1 primeiro para eu explicar o conceito, tá? Vamos utilizar. Deixa eu ver qual que vai estar mais fácil aqui para mim desse. Vamos fazer da mesma de ontem que você fez, SX5, tá? Vamos criar Beleza. aqui, ó. É... Vou colocar aquele X underline, porque ainda estou sem base local, tá? Quer dizer, eu vou pôr só o X, que eu acho que pode dar conflito. XMVC SX5. 7, tá bom. Então o que a gente precisa primeiro aqui na nossa classe em MVC? Um browse. O browse ele vai trazer para a gente os registros que iremos trabalhar, tá? Aqui temos a documentação da classe new. Então, ó, é um método construtor, não recebe parâmetros e retorna uma nova instância da classe FWMBrowse. Próximo passo, estamos utilizando aqui um set alias.
que o 7 alias faz pra gente? Não tá aqui a documentação, olha que legal. Olha que da hora, não tem. 7 alias ele vai citar aqui qual que é a tabela que estaremos apresentando nesse browser, tá? Então, toda vez que você for trabalhar, por exemplo, com a tela de duas tabelas, pai e filho, você tem que definir qual que vai ser apresentada na tela, tá? Geralmente a tabela que não se repete, que seria a pai. Quando você aciona ela, aí ela monta o formulário pai e filho, cabeçalho e item, tá bom? Beleza. Set only fields não vamos mexer não. Por enquanto só isso daqui já é o suficiente, ó. Por enquanto, vou salvar isso daqui dentro de útil, tá? Vou jogar dentro de temp aqui, ó. Vamos lá, ponto importante. Por enquanto, não sei se já atualizaram, tá? Mas até onde eu tinha pesquisado da última vez, classes, funções e MVC só está funcionando para PRW, não está funcionando para TLPP, que é a nova linguagem lá, a evolução da DVPL, tá? Por quê? A gente vai ver que tudo que a gente faz aqui no MVC, a gente trabalha com Static Function, e ela tem uma nomenclatura padrão para a gente seguir. Como como o escopo de variável, o escopo de classe, etc., no TLPP é diferente do PRW, isso dá conflito. E ao invés dele conseguir enxergar, ele para de conseguir enxergar algumas informações que deveriam ser estáticas ou privates, etc. Tá? Então, sempre que for fazer uma tela MVC, ela vai ser PRW. Tá? Uma outra coisa importante, tem um outro include que logo vai aparecer aqui na nossa documentação, que é o FW MVC Def. Esse include aqui, ó, ele tem as constantes, eles têm tudo aquilo que a gente precisa de recurso para fazer o nosso nossa classe, a nossa tela MVC funcionar, tá bom? Então, no mínimo trabalharemos com esses dois includes aqui para a gente ter essa classe funcionando, essa tela funcionando. XMVCS X5, nome da nossa função principal. Instanciei um novo browser. Vou colocar aqui, ó, local o browser new. Setei qual que é o alias que a gente vai trabalhar, ST5, e ativei a classe. Ativei a classe FWM Browser. Nesse momento, o que acontece? Ele vai abrir um browser para a gente, tá? E é bem provável que ele vai dar erro porque ele não tem um menu definido. Deixa eu ver como é que ele vai se comportar. Acho que não tem um menu. Ixi, FileZilla vai perder pro Proteus, velho. FileZilla vai perder pro Proteus. Vou até abrir pra ver, velho. Se perder pro Proteus, vai empatar com quem? Agora foi.
que vai ser mais rápido. Ligou esse menuzinho pequeno aí. Todo mundo joga tudo aqui dentro, velho, de Sigafat. Aí vira aquela delícia. Beleza. Vamos lá, atualizações. XMVC X5. Ele abriu, só que sem nenhuma opção definida, tá? Mas já temos aqui, ó, um browse. Esse browse está fazendo o quê? Listando todos os meus registros, tá? A tabela SX5, a gente acho que já comentou com ela quando a gente estava falando sobre sobre o dicionário de dados, né? Ela é uma tabela que dentro dela mesmo ela tem já uma inteligência para funcionar como uma tabela de cabeçalho e item, certo? Sendo assim, o interessante é que a gente faça o quê? Mostre apenas o cabeçalho, tá? Quem vai permitir isso daí pra gente é o próprio o FWM Browse. Ele consegue setar um filtro aqui dentro. E quando a gente seta um filtro de programa, o usuário não pode remover ele, tá? Como por exemplo, ó, se eu venho aqui, filtrar, criar filtro, eu sei que todo o registro na SX5, que a tabela é 00, significa que ele é o quê? Cabeçalho, tá? Então agora, ó, eu só tenho aqui os cabeçalhos. Eu não tenho os itens de cada tabela. Só que aqui, ó, se eu fizer assim, o usuário pode vir aqui, ó, e remover. Aí ele vai mexer em todos os registros. Não é o que eu quero. Então como que a gente pode tratar isso? Hoje eu até pensei em usar essa tabela, eu lembrei disso daí, né? Eu falei, mas ela já é uma tabela, né, que trata ali, que é composta por tabelas, né? Que tem as Aham. tabelas e os itens. Aí eu falei, tá, deve ter alguma forma de filtrar aqui, né? Mas eu não sei. Tem Né? sim. Você falou filtro de programa, agora me lembrou de um chamadinho. Putz, diz o usuário que tem uma tabela lá de lançamentos contábeis que está aparecendo um filtro de programa. Aí o usuário não consegue excluir, não consegue editar, já Aham. vem fixo, né? Entendi. E o mais impressionante é que assim, não aparece para todos os usuários, só para alguns. Entendi. Tem que ver se não tem ponto de entrada envolvido ali no meio também. É, É, pode ter. se a rotina realmente não tem algum bloqueio que olha lá o cadastro do usuário, né? Às vezes pode ter alguma coisa relacionada a isso, tá? Deixa eu ver aqui que eu não lembro qual que é o filtro padrão. Tá, bot, check perm. Eu estava seguindo nessa linha, verificando o cadastro de usuário, alguma configuração, mas de qualquer forma eu imagino que é algo da rotina, do módulo, né? Tá, eu vou te mostrar também como que você consegue ver qual que é o filtro. Você já sabe ou não? Ou você só consegue ver que é filtro de programa e nada mais? Dá pra ver lá, né? A gente consegue ver o que, que ele tá filtrando ali. Aham, Ah, eu fui até só até aí. tá. Só que é um filtro que o usuário não consegue fazer nada. Consegue mexer, por exemplo. Ele tá lá, filial 010101. Fica nisso, entendeu? Aham.
Aí a pessoa que eu perguntei aqui só falou, não, isso aí é da rotina, não tem como excluir não. Eu falei, ah, mas tá aparecendo pra uns sim, pra outros não. Aí o cara não falou mais nada. Só foi isso. Falou, já ajudei o que eu podia ajudar. É filtro de programa isso aí, tá? É, fala que isso aí é padrão, não tem como tirar. Tá bom. Ai, ai. Ó, seta quais os campos da tabela serão apresentados no browser. Vamos pegar esse cara aqui, então vamos ativar ele para não trazer todos os campos. A gente vai trazer só. A gente vai trazer só x5 underline chave. x5 underline descric. Acho que é isso mesmo. E não tá aqui na documentação. Filtro FW. Add filter. Ah, então já sei o que pode ser. Não tem aqui, mas eu acho que essa classe aqui, ela herda tudo que vem da mbrowse. Terceira documentação que eu já achei só dessa classe. Aí, ó, essa tem, Add Filter. Abriu três diferentes. Então vamos lá, vamos jogar a sintaxe dela aqui. E aqui, ó, vamos fazer um. Como é que seria isso? From x5 x5 underline tabela igual 00. Então, ó, só vamos mostrar chave e descrição, beleza? Então é o campo descri. Ó, classe fw browse. Ah, fwm browse ela herda, então na verdade fw browse. Essa que é a diferença aqui, ó. Ó, hierarquia, isso aqui, ó, nem todas têm, mas significa que ela está abaixo da tgrid, tá? Então tudo que você tem aqui em tgrid você também tem dentro de fw browse, tá bom? Então todas as poucas vezes que você achar isso daqui, ó, significa herança, tá? Então a nossa classe aqui
a gente vai utilizar a nossa instância, o browse. Vai chamar o método addFilter. E vamos ver o que a gente precisa passar nele. addFilter. cFilter título, que será exibido no filtro. Cabeçalhos, vamos colocar aqui. Expressão do filtro em formato ADVPL. Vamos colocar aqui, ó. x5 underline tabela igual 00. Beleza? Indica que o filtro não poderá ser marcado / desmarcado. Indica que o filtro deverá ser apresentado como marcado / desmarcado. Indica que o filtro é do relacionamento entre as tabelas e expressão DVPL que deve ser formado obrigatoriamente com a expressão SQL. Não suportado e nome do identificador do filtro. Bom, por enquanto só os dois aqui pra gente é o suficiente. Então vamos remover aqui os demais. Depois deixar padronizadinho aqui, né? E as bases congeladas lá, você chegou a pegar alguma que já está com aquela nova interface no login aqui? Não tentei. Se quiser eu pego lá. É que eu tô igual você, tu sabe, pra montar base. Eu tô Tá não. tipo. A sua tá mais avançada que a minha. Eu tenho uma 27 aqui e todos os testes eu vou fazendo nela. Aham. Já tá com essa aqui que a gente tá usando. Tudo que eu preciso fazer eu vou fazendo nela, mas assim, eu tenho que montar uma K33, eu tenho que subir um serviço do REST. Aí conforme eu vou pegando os chamados, eu vou fazendo, entendeu? Sim, sim. Mas, mano, tô pra fazer isso aí. Tenho que montar uma em Linux, inclusive, eu tô com um chamado aí que é em Linux. Aí o cara falou, vamos ter que fazer uns testes no Linux aí e tal. Ficou por isso, né? Eu falei, mano, vamos montar uma. Porque vira e mexe cá, entendeu? Sim. Só pra te Vamos montar lembrar, uma de. será que aquela que a gente usou no começo do curso te ajuda? Então, eu pensei nisso. Falei, cara, Aham. já tem uma pronta aqui já. Eu já Aí eu tenho falei, uma mas e se eu máquina monto? virtual com Windows pronto. Não, exatamente. Eu ia criar uma máquina virtual. Eu falei, meu, já tem uma pronta. Aham. Já com Linux. Aí eu tô pra fazer, tá tudo no meu to-do aqui. Tá na lista, tá na lista. Ó, Se você precisar de alguma, você fala que é fácil pra pegar aqui não, no beleza. portal. Beleza. Ó, esse daqui, set only fields, funcionou. Tá, ó. Chave, descrição, tá? O filtro aparentemente não funcionou. Deixa eu tentar lembrar se eu tenho alguma outra aqui. Acho que tem umas telas do e-commerce que a gente tinha feito na época que tinha filtro. Aqui. Na verdade, vai set filter default. E aqui a gente passa somente o filtro. Ó. Agora sim. Vamos ver como é que vai se comportar esse carinha.
Isso aí já é pra você ver que você vai sofrer a vida inteira com esse negócio aí de documentação lá. Beleza, agora tá aqui, ó. A filtros aplicados no browser. Filtro de programa. O que eu te falei aquela hora, se você clica aqui em expressão, tá vendo? X5 É, tabela igual a 00. Então tá aqui, exatamente assim, não. então aqui você já consegue saber o porquê que tá acontecendo. É uma tela padrão a do cara ou não? Eu acho que sim, que é de lançamentos contábeis. Lançamentos contábeis? Isso. Lá no módulo de contabilidade, atualizações, lançamentos contábeis. Acho que é isso, se eu não me engano. Acho que é 34. Isso. Lankpad. Acho que é o Cona 010 ou não? Até pesquisei, na verdade, qual seria a tabela dessa tela, né? Aham. Porque eu não sei se é uma tela, o grid lá, se ele traz informação só de uma tabela. Fiquei nessa dúvida. Lançamento padrão, sim. CT5. Lançamento padrão, não, não é essa aí não. Não? É outra. Calma aí, deixa eu até Qual? pegar aqui. Não é em cadastros ali, atualizações, cadastros. Aí Será que tem ela, aqui. será que ela não tá com o nome lançamento padronizado? Ou pontos de lançamentos? Lançamento contábil, contabilidade Lançamento, gerencial. lançamento Isso. contábil. Aqui, ó. Automático. Movimento automático? Isso. É essa aí mesmo. Ó. Só que aí o que acontece? Por exemplo, eu fui fazer na minha base de teste, eu não tenho nenhum registro, né? Aham. E se eu vou, por exemplo, eu falei, se eu vou em visualizar ou incluir, por exemplo, eu conseguiria ver qual que é, né? Então, ó. Primeira coisa, tá vendo? Você abriu aqui, certo? Sim. Qual que é o fonte? CTBA 102. Beleza? Isso aqui é o quê? Ou é um mbrowse, ou um fw browse, ou um fwm browse. Então, vou pesquisar o que aqui, ó. Browse. Ó. Então, tá vendo que aqui tá CT102 alto? Então ele tem exec alto. Isso daqui, ó, mbrowse alto, ele não mostra a tela, ele só simula como se o usuário tivesse aberto a tela, tá? Então aqui, ó, fw mbrowse. Set alias, legenda, filter, tá vendo? Ó? Então ele tem uma forma de setar filtro default. Ó, L usar CTC. Isso aqui deve pegar do F12. Ó, começa como falso. Depois ele pega do mvpar 1. Ó, F12. Cabeçalho e detalhe. Aqui em cima, tá vendo F12 aqui, ó? Sim. Toda vez que tiver F12, 3, 4, etc. aqui, significa que tem um atalho para essa tecla, tá? Somente as teclas de função aparecem aqui em cima. Ctrl alguma coisa não, tá bom? Bom, de qualquer forma, ó, independente de estar usando ou não a CTC, ele tem a possibilidade de setar um filtro default, tá? Esse filtro é montado, ó, ou pelo ponto de entrada CTB102MB, tá vendo? Então, primeira coisa, verificar se o cara tem esse ponto de entrada.
Ou então, Já é uma filtro. pergunta para eu fazer aí. Se o cara tem Então. ponto de entrada. Ou então nada, eu acho que é só isso mesmo. Ó. Então o cara deve ter um ponto de entrada, tá vendo? Porque se ele entra aqui, ó, seu filtro está sempre vazio. Entendeu? Esse cara aqui, ó, é bem provável que ele não exista compilado nem nada. Ele só tem aqui dentro que é a chamada dele. Entendeu? Entendi. Ah, vou voltar lá no nosso. Então tá aqui, ó. Quando é um filtro de programa, a gente não consegue desabilitar ele, não consegue remover, tá vendo? Porque um filtro de programa significa que o programa só pode mostrar aquilo, tá bom? Deve ter ali dentro dos métodos da classe uma forma de você possibilitar o usuário desmarcar ou então trazer carregado e o usuário utilizar só se ele quiser, tá? But não é o caso. Aqui pra gente sempre tem que mostrar somente essa tabela. O que mais que geralmente você tem aqui de útil dentro da definição do browse, tá? Você tem a adição de legenda, tá? Você tem a adição de views. Deixa eu até pegar a edição de views aqui que é legal para ver. Só precisava achar documentação boa, né? Não, não tem. Tem uma documentação boa aqui, quer ver? Essa aqui mesmo. Olha esses negócios aqui que da hora que dá pra você colocar lá. Alias, description. Ó, descrição se você quiser forçar. Beleza, ó. FW Browse, CT o alias, descrição. Um pouquinho, ó. Dicionário de dados, tabelas, tabela genérica. Tabelas genéricas. Quais são os campos que vamos apresentar? Só chave e descrição. Qual que é o filtro default? Tabela 00. Set attach open chart. Isso daqui significa o quê? Que o usuário tem a possibilidade, tá, de utilizar os modelos de visualização e os modelos lá de gráfico. E tem como aqui dentro, ó, você indicar qual que são as visões que já vão vir pré-carregadas, tá? Antes disso, então, eu vou comentar. Deixar só o set attach true ali, para você ver qual que é a diferença que vai acontecer. Ó.
Ó, notou alguma diferença aqui ou não? Você tá falando no Bom, layout ou além desse título e exibir todos ali? o título aqui é o que a gente adicionou, tá? Certo. E esse aqui a gente habilitou. O que, que a gente habilitou? A possibilidade de utilizar ó, visões E é a visão de gerenciar ou visões. gráficos. Tá vendo aqui, ó? Então eu consigo criar um gráfico. Tá vendo? Ó? Criar gráfico. Ó, gráfico teste. Alinhamento do gráfico à esquerda. Legenda à esquerda. Sem picture. Vai ser um gráfico de pizza. Tabela SX5. Acho que deu error log. Olha. X5 tabela. Período agrupador. X5. X5 underline chave. Contar. Sim. É que o gráfico aqui é uma tabela que não vai possibilitar muita coisa pra gente, né? Você consegue criar visões de acordo com os registros que você tem aqui, entendeu? É, isso aqui é útil, por exemplo, se você tem uma tabela de pedidos e ele tem status diferente. Aí você pode fazer o quê? Tem como você carregar através Filtrar desse por cara aqui, status. ó. Esse carinha aqui tem como você filtrar já, trazer carregado algumas visões. Tá vendo? Aqui a gente criou a teste. Você pode criar por status e já trazer aqui para ele. Ó, tem tantos aqui que acabou de ser integrado, tem tantos em liberação, faturado, entendeu? Concluído, por exemplo. Da Tá? hora. Da mesma forma, você consegue criar a visão para já trazer filtrado aqui, ó. O que é essa visão aqui, ó? Digite o nome de sua visão. Vamos colocar aqui padrão. Tá? Qual que é o índice que a gente vai usar? Tabela mais chave. Continuar. Colunas. O que a gente vai mostrar? Tabela. Tabela não. Mostrar chave e descrição, que é o que a gente já tem hoje. Qual que é o filtro? Vamos trazer tudo que a chave não contém a expressão Z. A gente imagina que tudo que não tem Z é padrão. Tá aí, ó, padrão. Acho que ele pegou o inverso. Ele contou só o que tem Z. Beleza? Aí aqui você pode ir mudando, ele já replica o filtro, ó. Eu peguei contém a expressão Z. Ó. Então, no Z está contido em ZX5 chave. Você mudou aqui, ó, exibir todos. Sumiu o filtro. Beleza? Beleza. Como eu vou te mandar esse fonte aqui depois, eu vou deixar copiado isso aqui, ó. Get view def, get chart def. Só que eu vou deixar eles comentados lá, porque para essa tela aqui em específico a gente não vai ter muita utilidade, tá? Mas já fica lá como exemplo para você. Eu nem lembro onde foi que eu usei, que eu encontrei a documentação disso aqui na época.
Mas só para você ter uma noção aí mais ou menos, tá? Essa função ela tem que retornar um array. Esse array vai ser adicionado aqui pelo método setViewsDefault ou setChartsDefault, tá? O que tem dentro desses arrays? Objetos específicos para fazer esse comportamento, ou de um filtro específico, ou então de um gráfico específico, tá? Para as visões, o objeto é o fwdsView, tá bom? Objeto padrão, onde você pode setar o ID, o nome, ordem, coluna, se ele vai ser público ou não, ou seja, todos os usuários que acessarem essa tela podem ver, e qual que é o filtro. Você pode dar o nome do filtro e setar a expressão na DVPL, tá? Instanciou esse cara, adiciona ele dentro do array e vai fazer a sua próxima visão. Você cadastrou, retornou aqui ó, o array e adicionou ele aqui dentro, ele já vai trazer pré-carregado assim que a pessoa abrir a tela, entendeu? Esses daqui, ó, como eu criei e não salvei, a partir do momento que eu fechei a tela, E pede. ó, ele não perdeu ainda porque ele deve estar pegando em memória, tá? Mas se eu fechar a minha conexão aqui a thread, ele não salva. Beleza? E no caso dos gráficos, ó, o objeto é o fwdschart, tá? A mesma coisa, você seta as propriedades dele e aí ele já traz o gráfico pré-carregado. Beleza? E além disso, a outra coisa que você pode fazer aqui é adicionar a opção de legendas, que é algo muito comum de você encontrar num FW Browse, tá? Esse daqui não tem. Acho que eu tenho uma tela recente que eu fiz que tem a FAT C0. .006. Essa aqui, ó. ADD Legend. Vou deixar isso daqui comentado lá pra você também, tá? Pra cá, pra gente também não faz sentido, porque não tem nada aqui pra gente diferenciar a legenda, tá? Não tem status ativo ou não, mas como que funciona? ADD Legend, cada um deles é uma legenda. Aqui a expressão é DVPL, a cor da legenda que vai ser apresentada e o título dessa legenda, tá? Como que eu vou visualizar? Ele não vai criar um botão aqui, tá bom? Ele vai criar a legendinha. Conforme você dá um clique na legenda, ele vai aparecer um quadro com todas essas opções que tem cadastrado, tá? Entendi. Então você não precisa mais ficar criando uma função de legenda. Beleza? O restante, cara, aí é tudo conforme necessidade. Analisar a documentação da classe e ver o que você precisa ali para cada caso, tá? Agora vamos avançar para as próximas etapas para a gente deixar essa tela editável ainda hoje. Menu Def. Eu acho que você se basear por aquela planilha lá que eu. Aquela planilha não, aquele documento lá que eu mandei vai ser melhor para achar essas documentações, viu? Vermelho aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo.
Ó, vou te mostrar as duas possíveis formas aqui que você pode fazer um menu def e te explicar o que é um menu def. Tá? Você viu ali que a gente criou um browser e ele só trouxe um único botão que é o quê? Imprimir browser, certo? Como que a gente pode mudar isso daí? A gente precisa criar quais são os menus que o nosso browser vai poder acessar, tá? Provavelmente, se você procurar dentro da classe lá, deve ter algum método chamado setMenu, ou então algum método lá que você pode passar um array de menu, tá? Porém, no caso do MVC, como estamos criando aqui coisas que o próprio framework do Proteus vai estar executando, a gente não precisa forçar esses métodos, tá? Basta a gente criar uma static function chamada menudef. E isso daqui é importante porque quando o framework ele abrir essa tela aqui, ó, o underline xmvc sx5, a primeira coisa que ele vai ver é tem uma static function chamada menudef. Se tiver, ele já sabe que ela vai retornar para ele a rotina, que é o array que esse cara aqui ó, entende que são os menus que vão ser apresentados em tela para o usuário. Tá? Da mesma forma, a gente tem aqui static function model def e também temos a viewDef. Com isso aqui a gente tem o MVC, ó, modeldef, a viewDef, o C, que é o control, quem faz é o framework, tá? Menudef vai preparar aqui para a gente o menu que vai ser apresentado. E também tem a BrowseDef, que a gente viu ontem naquele exemplo que você copiou, que a gente não está montando porque a gente está montando aqui o browser na mão. Tá? Ainda está no ar. Vamos lá, menudef, como que a gente pode montar? Primeira coisa, eu vou te mostrar ela aqui, ó, no modelo mais convencional, que é montando um array para ficar, que é o formato que você já conhece, tá? add, ou seja, é uma função de adicionar alguma coisa dentro de um array. Esse array é o array aRotina, tá? Que a gente instanciou localmente aqui e está retornando. Toda vez que você utiliza um browse, existe uma variável private chamada aRotina, tá? Essa aRotina sempre segue esse padrão aqui, beleza? Uma outra coisa, esse aRotina aqui, quando ele é chamado pelo menudef, pela static function menudef, o framework vai vir, rodar ela, pegar esse retorno e jogar dentro de uma variável private chamada aRotina, tá? Então isso aqui não é obrigatório. Você pode ter aqui a abobrinha. Funciona da mesma forma. Ele joga dentro de uma variável aRotina. Isso, porque aqui estamos adicionando na nossa variável local. Mas como estamos retornando, o framework captura aquilo e a private aRotina que agora existe só com a opção imprimir browse, ele vai lá e substitui para o que a gente definiu. Beleza? Qual que é a estrutura aqui do nosso menudef? A gente tem o texto que vai ser apresentado, tá, para o usuário. A gente tem a função que vai ser executada. A gente tem aqui uma questão de acesso. Eu acho que é um desses dois aqui. E temos aqui também a opção que esse menu está executando. E isso daqui é o ponto mais importante, tá? Deixa eu ver se tem aqui explicado por posição. Ó, o array é o título, que é o que o usuário vai visualizar. Depois, nome da aplicação associada, ou seja, nome da rotina que vai ser executada. Tá? Reservado, ou seja, esse daqui não é a gente que utiliza. Tá? Tipo de transação a ser efetuada. Esse aqui é o importantíssimo. Ó. 2, 3, 4, 5, 8 e 9. Toda vez que você passar um, significa que você está querendo fazer uma pesquisa. Tá? Visualização, inclusão, alteração, exclusão, imprimir, cópia, nível de acesso e habilita menu funcional. Acho que isso daqui já é esses dois parâmetros aqui. Ó. Tá? Geralmente vem até aqui. Ó.
E a partir do 7, o 8, 9, etc, etc. Isso daqui já é aberto mais para você ter os seus controles, tá? Então aí sempre o menu vai enviar a opção que ele está executando. E aí você toma a decisão, é a opção 8, então significa que eu estou rodando a minha rotina específica, tá? Aqui, ó, tá vendo que está chamando viewDef.compmvc? Aqui, geralmente, como que era antes do MVC? O underline inclui, por exemplo. Isso aqui é visualiza, né? Visualiza. Aqui é a função de inclusão. O underline inclui. Aqui o underline altera e assim por diante. Ou seja, para cada operação você tinha uma função, certo? Agora muda o cenário. Por quê? Você tem o, você tem o framework e o dicionário de dados trabalhando junto com você. Então, tratativas específicas para inclusão, alteração, etc., você vai fazer no dicionário de dados e não no fonte. Tá? No fonte, você vai falar para ele executar só uma única função. A viewDef. ViewDef, que é quem? Essa static function. E esse comp aqui, ó, isso aqui é porque a gente copiou. Isso daqui para a gente tem que estar como xmvc sx5. Porque ele está procurando a static function viewDef do ponto prw xmvc sx5. Importante frisar, tá? Isso daqui é nome do PRW, tá? Dentro desse PRW, ele procura a função viewDef. Beleza? Alguma dúvida? Não. Certo. Porém, o mais comum que você vai ver aí, ou pelo menos deveria, não vai ser utilizando esse array dessa forma. Vai ser utilizando os comandos que tem aqui do próprio MVC. Porque dessa forma vai ficar mais visual aqui para você. Ó. O que você está fazendo com essa menu def? Eu estou adicionando uma nova opção. Em quem que você está adicionando uma nova opção? No A rotina. Ou seja, add a rotina. Certo? O que você adiciona no seu A rotina? O título. Depois a ação. Depois a operação. E depois o nível de acesso. Aí aqui ele tinha um parâmetro que era reservado. E aqui no final ele também tinha um parâmetro que era reservado. Certo? Você não vai precisar ficar montando um add de uma rotina com outro array, com coisas aqui que você não precisaria passar. É só você obedecer aqui essa ordem. Ó. dd option, title, e aqui a gente pode até deixar ele tudo em uppercase, tá? Esse daqui também, ó. Para você não confundir e lembrar que é um comando que está sendo executado, tá? E aonde está esse comando? Porque isso daqui não é uma função, né? Uma função, ela abre e fecha parênteses. Sim. Ela está aqui dentro, ó. Tá? Esse cara aqui, eu acho que eu não tenho ele aberto. Deixa eu ver. Acho que todos estão compilados. Opa. Todos estão compilados. Mas, provavelmente, o que ele deve fazer aqui? Ele deve pegar isso daqui, ó,
Ah, encontrei a DD Option. O que, que vem depois de DD Option? A rotina. Ah, então pega essa variável e joga aqui. Depois vem o que? Title. Ah, então ó, isso daqui pega e joga aqui. Depois Action. Pega isso daqui, joga aqui. Isso aqui eu coloco zerado ou faço a tratativa que a TOTOS precisa, porque é reservado para ela. Qual que é a Operation? 2. Ah, então esse eu jogo aqui. Qual que é o nível de acesso? 0. Então joga aqui. E depois coloca a outra opção que ela precisa. Entendeu? Só que aqui você já criou ela num formato MVC e utilizando só o que você precisa. Tá claro isso? Sim. Beleza. Pontos importantes. Título, tranquilo. A rotina, uma variável que a gente instanciou vazia, sendo um array. Ação, já explicou aqui, que é o nome da rotina que vai ser executada. No nosso caso, não é uma user function, é uma static function dentro de um PRW específico. Então, xmvc sx5. Qual que é a operação? Depende aqui do que você quer fazer. Se é visualizar, incluir, alterar, excluir, etc. Tá? No nosso caso, vamos deixar só visualização, incluir, alterar e excluir. Tá? E aí vem mais um outro ponto. Deixa eu ver se ele tem aqui o nome para ficar mais fácil de eu copiar. Mano, essa documentação aqui é bem completa, velho. Ela tem muita coisa. Aqui é de 2015, hein? Isso que é de 2015. É, aqui não tá o nome. Constantes, MVC, DVPL. É outra coisa que eu tinha achado em alguma documentação e também não anotei. Mas enfim, ele tem aqui, ó, por exemplo, aqui é de visualização, certo? Você tem uma Model Operation View, Model Operation, acho que era Insert, Update e Delete. Se eu não me engano, acho que é isso, tá? E aqui, o outro ponto importante é o quê? O nível de acesso. Já esse daqui você não tem uma constante porque aí varia do que você quer parametrizar dentro do menu. O nível de acesso, toda vez que você cadastra um usuário, que você cadastra um campo, você consegue cadastrar um nível para ele de 0 até 9. Tá? E de acordo com o nível do usuário, e aí eu não me recordo qual que é a regra, tem que fazer teste, tá? Mas tipo, se eu não me engano, quando você cadastra um campo nível 2, usuário nível 1 não enxerga, só usuário nível 2 para cima. Entendeu? E aí aqui você consegue trabalhar a restrição de acesso sem precisar ficar desenvolvendo coisa específica.
tá? Utilizando só o cadastro do usuário. Só que para isso você tem que ter a sua base toda funcionando da mesma forma, né? Colocou uma restrição por acesso, então, ó, todo mundo, vamos definir como é que funcionam os níveis globais de acesso, e aí trata campos e menus por essa forma padrão que dá para você fazer pelo dicionário. Beleza? Beleza. Certo. Esse é o nosso menu def. Vamos fazer aqui agora rapidão, então, o model def e o view def, tá? Model def, ele é o principal aqui pra gente em relação a como que vai se comportar os nossos dados, tá? Para isso a gente usa uma classe que está melhor trabalhada já para acelerar o desenvolvimento, que é a MP Form Model. Ó, vamos chamar aqui o new. Aqui o que precisamos? Local, o model recebe nulo. O model recebe uma nova instância da classe model. MP form model. New, sendo que id, bpré, post, commit, cancel. Aqui já começam umas questões das jogadinhas que você precisa ter na hora de você criar uma classe MVC, tá? ID, identificador do modelo, obrigatório. Bloco de código de pré-validação. Cara, tá com obrigatório, mas não é. O post Legal. também não é, o commit também não é e o cancel também não é. Por quê? Porque eles têm um default, tá vendo? O que é o pré? É true, eu não vou validar nada. O que é o post? Ele tem alguma coisa, não sei. O commit, fw form commit. E o cancel, fw form cancel. Tá vendo? Então ele já tem os blocos de código. Mas, se você quiser, você pode colocar aqui, ó, que você vai fazer uma pré-validação antes de abrir o formulário de edição, tá? Ou então você vai fazer um bloco de código aqui que executa uma função sua para validar se a pessoa pode confirmar a edição daquele formulário. Como, por exemplo, se a pessoa pode excluir ou não, se ele tem amarração com alguma outra tabela, entendeu? O commit é se você quer fazer a gravação do seu jeito. Ó, não, eu que quero controlar, porque quando eu gravar isso aqui, eu já vou gatilhar mais uma gravação de umas outras 3 tabelas. Então, beleza. Você coloca um bloco de código aqui, ó, que quando for executado, você vai chamar a sua user function grv_dad. Entendeu? Essa user function que vai ser responsável por gravar os dados quando a pessoa clicar em confirmar. Da mesma forma, o cancel, tá? Só que quando a pessoa clicar no botão cancelar do formulário. Beleza? Tá claro? Sim. Sempre bloco de código. Ah, não, eu não tenho nenhuma tratativa, fiz tudo bem organizadinho e tá tudo certinho já dentro do dicionário de dados. Cara, se você tá com tudo dentro do dicionário de dados, fw form commit vai fazer a gravação dos dados respeitando tudo que está cadastrado lá. Campo obrigatório, validação, inicializador padrão, etc, etc. Beleza? E aqui vem um ponto principal, que é onde a maioria das pessoas sofre com o MVC no começo, o ID. Tá? Esse cara, deixa eu ver se colocaram aqui. Ah, colocaram finalmente uma observação. Ó, se a aplicação é uma function, o identificador, que é o CID, do modelo de dados model pode ter o mesmo nome da função principal. E esta prática é recomendada para facilitar a codificação. Por exemplo, se estamos escrevendo a função XPTO, o identificador do modelo de dados poderá ser XPTO. Beleza? Isso se for uma function. No nosso caso, a aplicação aqui é uma user function. Tá? O identificador do modelo de dados não pode ter o mesmo nome da função principal.
Isso ocorre por causa dos pontos de entrada que já são criados automaticamente quando desenvolvemos uma aplicação em MVC. E aí está o ponto. O que é comum o pessoal fazer? Estou fazendo XMVC X5, certo? Vou fazer o quê? Colocar o mesmo ID. Beleza? Só que quando você cria uma classe, toda uma estrutura aqui de MVC e cria um formulário aqui, ó, de modelo de dados com esse nome, automaticamente você criou pontos de entrada com esse nome. Entendeu? Então, se você tiver aqui uma tela, uma outra função aqui, ó, include totus.ch user function return, significa que esse cara aqui é um ponto de entrada desse modelo de dados. E aí não vai funcionar por quê? Toda vez que você tentar abrir o modelo de dados, ele vai tentar executar esse ponto de entrada. Só que esse ponto de entrada aqui, na verdade, é esse cara aqui, ó. Aí ele vai fazer o quê? Na hora que ele executou o ponto de entrada, ele vai tentar vir aqui, criar um novo browser, e ele vai estourar o browser de novo na sua tela. Isso, aí você vai lá e fala assim, eu quero incluir. Você clicou em incluir, ele vai rodar um ponto de entrada, vai entrar aqui e vai empilhar outro browser na sua frente. Vai parecer que ele não está fazendo nada, mas ele está abrindo um monte de browser. Na hora que você der um sair no primeiro browser, ele já vai pipocar um error log. Entendeu? Entendi. Então, para isso, aqui, ó, sempre que você estiver desenvolvendo sua classe user function, coloca aqui talvez um M de model XMVC ou então MDL XMVC, tá? Mas o ideal é que continue aqui, ó, com até 8 caracteres. Beleza? Certo. Então, se você coloca aqui, ó, MXMVC X5, 8 caracteres. Poxa, beleza. Então, agora eu tenho aqui, ó, ponto de entrada da minha classe MVC. Ó, ponto de entrada da tela MVC que está nesse fonte. Beleza? Entendeu? Entendi. E aí entra, como assim ponto de entrada? Por que está criando vários pontos de entrada? Porque aqui agora você tem um novo conceito de ponto de entrada dentro do MVC. Como que a gente viu que funcionava ponto de entrada? Eu quero um ponto de entrada de adicionar um menu na tela de produtos. Geralmente ele tinha o quê? Um nome do fonte mais um menu, MNU, but, alguma coisa assim. Quero um ponto de entrada na gravação do produto. Aí ele tem lá M010, tudo ok, ou GRV, ou commit. Cada ponto de entrada tinha um nome, certo? Já no MVC, você só tem um único ponto de entrada, que é o nome do model. E quando que ele é executado? Em vários momentos diferentes. Ó, ponto de entrada recebe via parâmetro, que é uma variável private chamada param_xb, conforme a gente já viu lá no primeiro modelo de ponto de entrada, tá? Um vetor com informações referente ao fonte. Estes parâmetros variam para cada situação. Em comum, todos eles têm os 3 primeiros elementos, que são listados abaixo. No quadro seguinte, existe a relação de parâmetros para cada ID. Tá? Então, ó, entrou aqui no seu ponto de entrada, automaticamente você tem um array param_xb que vai te retornar essas informações. Esse cara, ó, a posição 1 é um objeto, a posição 2 é um caractere, a posição 3 é um caractere. Então você tem aqui, ó. Local. Aqui é o que, ó, objeto do formulário ou modelo, conforme o caso. Então, objeto que recebe o quê? Parâmetro 1.
Aqui você tem o caractere. C par 1. Vou fazer assim, ó. O par 1, C par 2, C par 3. Beleza? Esse objeto aqui, ó, ele pode ser um objeto ou um formulário. Como assim? O objeto ele vai ser quando ele estiver tratando todo o modelo de dados inteiro, como por exemplo, gravação, pré-validação, commit, cancel, tá? Já o formulário, né? Quer dizer, isso quando é o formulário, que é tudo. Agora, quando é o submodelo ali direto, é quando você vai tratar, por exemplo, só o grid ou só o field, entendeu? Ou então quando você confirma um campo específico, tá? E aí para isso entram os próximos parâmetros. Ó, como já foi dito, o ponto de entrada é chamado em vários momentos dentro do fonte. Na segunda posição da estrutura do vetor é passado um ID. Oi? Ponto de entrada assim, dentro de MVC, você utiliza muito ou não? Já precisei para alguns casos específicos, tá? Tem alguns casos específicos que é uma validação muito grande que você não vai conseguir colocar dentro lá do X3 valide ou então do BWEN, alguma coisa assim, entendeu? E aí você pode tratar via ponto de entrada, entendeu? Ou sei lá, Entendi. tem que fazer uma prévia consulta antes para saber se pode abrir o formulário de edição, esse tipo de coisa. Ou, em outro caso, sei lá, você teve uma ideia legal, criou alguma coisa que vai ser tipo um produto, entendeu? É uma tela que você tem um produtinho lá funcionando e você não quer abrir esse fonte para ninguém. Aí o que você fala para a pessoa? Ó, se você quiser mexer em alguma coisa aqui, customizar o produto que eu estou te dando, que eu estou te vendendo, você pode criar um ponto de entrada com esse nome. Entendeu? Você fez a sua tela, você não precisou gastar tempo fazendo ponto de entrada e você ainda fala pro cara, ó, pode usar esse ponto de entrada. Ah, mas como que eu uso ele? Só mandar esse link aqui, ó. Beleza? Ó, o segundo parâmetro aqui, ó, esse cara, ele vai te dar o momento, tá vendo? Local da execução, que é o quê? Model pré, antes da alteração de qualquer campo do modelo. Model pós, na validação total do modelo. Form pré, antes da alteração de qualquer campo do formulário, ou seja, o campo específico. Form pós, total do formulário. E assim por diante, tá vendo? Se você quiser incluir um botão específico lá dentro, você pode chamar o quê? Button bar. Tá vendo? Para inclusões de botões na control bar, que é lá dentro do formulário de edição já. Entendeu? E assim por diante. E aí, conforme você vai mudando isso, ele vai aumentando aqui a quantidade de parâmetros que você recebe. Beleza? Ó, nesse caso, mantém os 3 parâmetros. Ó. Objeto, caractere e caractere. Já nesse caso aqui, ó, form commit, que é após a gravação da tabela do formulário, você vai receber objeto, caractere, caractere e ainda vai receber um parâmetro 4. Entendeu? O que vai ser o quarto aqui, ó? Se true, indica novo registro, inclusão. Se falso, registro já existente, alteração barra exclusão. Esse aqui, ó, quarto parâmetro também. Ó, esse 5, 6. Então, conforme cada ponto, você teria ali o que fazer para cada ponto de entrada. Ah, e como que eu posso trabalhar isso? Do case and case. Se for o formulário line pré, que é o único ponto de entrada que eu quero utilizar, você faz isso e ó, qual que é o retorno que ele tem que ter? Um retorno lógico. Então eu crio aqui, ó, local xhat, porque o meu retorno também pode ter vários tipos de retorno,
tá? Aqui dentro, ó, xhat recebe falso. Beleza? Beleza. E assim você vai tratando para cada um dos pontos de entrada que tem lá dentro. Fez sentido? Tá tranquilo? Sim. Tranquilo. Beleza. Definir o model. O que mais que a gente precisa aqui dentro? Além do model, a gente precisa vincular a estrutura. Cadê? Model def. Compass Operation Update. Como já está apertando o nosso horário, deixa eu pegar o exemplo direto aqui que eu acho que vai ser mais fácil. Ó, modelo de dados, o que que é? É o contexto geral do meu processo aqui da minha tela, certo? Eu tenho uma outra coisa aqui que é o quê? A minha struct, ou seja, a estrutura de um formulário que eu vou apresentar dentro do meu modelo, tá? Essa minha estrutura, eu estou usando quem? A tabela que eu tenho lá na minha tela, que é a SX5, tá? Esse FW Form Struct, ele é uma função que ele direciona para ou o FW Form Model ou o FW Form View Struct, tá? Então, por exemplo, se algum dia você tiver procurando algum método aqui dentro, não encontrei, ó, porque ele é simples, tá vendo? Você pode ir aqui, ó, eu estou mexendo no model. Então eu vou para o model struct. Aí aqui sim você tem todos os seus métodos, tá? Quero ver a view, aqui que ele vai mudar, tá vendo? Qual que é o tipo de estrutura que você quer? Model ou view? Eu quero model. Beleza? Qual que é o alias da tabela? SX5. Bloco SX3. Eu tenho a minha tabela SX5, só que pode ser que eu não queira mostrar todos os campos. Por exemplo, ó, eu só quero mostrar o campo descrição em português, chave. Ó, bloco de código de avaliação. Cadê? Recebe como parâmetro o ID do campo e deve retornar um lógico. Se retornar verdadeiro, o campo é incluído. Então, ó, vamos usar ele aqui de exemplo. Ó. Bloco de código de avaliação do dicionário de dados. O bloco de código recebe como parâmetro o ID do campo. A gente já viu que o ID do campo é o quê? O nome técnico do campo. Tá? E deve retornar um lógico. Ou seja, se ele retornar verdadeiro, se ele retornar true, significa que esse campo pode ser apresentado na estrutura. Caso contrário, ele não será apresentado. Então vamos pegar aqui, ó. Se campo está contido. Vamos tirar os espaços dele, tá? Altrim. E vamos falar que só pode aparecer aqui, ó. X5 underline tabela ou x5 underline chave x5 underline descri. Depois a gente remove lá, tá? Entendeu aqui o uso? Eu entendi o uso, só pensei assim, isso aí não gera conflito com aquele filtro que a gente tinha feito antes, não, né? Não, por Aquele quê? lá é um outro filtro de... Lá é o browse, aqui é o formulário, Certo. entendeu? O Entendi. browse é uma coisa, eu só estou mostrando dois campos. E no formulário? Não, no formulário eu quero mostrar todos, ou só três, Entendi. entendeu? Aí vai variar de acordo. Por exemplo, você pode usar isso daqui quando você está trabalhando a mesma tabelas em formatos diferentes, que a gente vai fazer isso aqui mais para frente. Verdade, não vou nem usar agora, vou deixar ele comentado aqui. Depois a gente vai fazer essa mesma tela aqui virar modelo 2, porque a SX5 permite isso, tá? Beleza. Então, ó, criei uma nova instância da minha FW Form Struct, tá? Adicionei nessa variável. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso relacionar a minha estrutura, que é a minha tabela, junto
com o quê? Com o meu modelo de dados. Como que eu vou fazer isso? Aqui, ó. ADD Fields. Toda vez que você está criando, você precisa ter pelo menos um field, que é a tabela que vai direcionar ali os seus dados, tá? Um field é aquele formulário simples de edição. Acho que minha tela está mexendo sozinha. Bizarro. Sabe aquele formulário simples de edição de um único registro por vez? Isso é um field. Quando você adiciona um grid, significa que você está querendo editar vários registros de uma única vez. Linha 1, linha 2, linha N. Tá? Aí aqui começa, ó, ADD Fields. Vamos para o MP Form Model, porque estamos falando do model. ADD Fields. O que eu preciso passar? Ó? O ID, identificador do modelo. Qual que é a minha sugestão? Tá? Sugestão. Field, para eu saber que eu estou falando de um field, e tabela. Ou então, melhor, SX5 field. Por quê? Eu estou mexendo com a... Mano do céu, o que é isso, velho? Ah, eu acho que era o mouse que estava ligado aqui do lado. Ele estava embaixo de um fio. Espero que seja. Aqui, ó, estou falando SX5 field, tá? Ou então, ó, primeiro eu vou listar todos os fields e eu quero aqui a minha tabela SX5. Beleza? Porque aí quando eu for trabalhar em outro lugar, que vai ser lá na view, eu sigo o mesmo padrão. Ó, eu estou querendo agora que a minha view field se comunique com a model field. E aí já vai ficar um pouco mais claro aqui. Owner, não precisamos identificar. Por quê? Ele não é um objeto filho, ele é o pai, ele é o primeiro objeto que aparece na tela. Quando é um grid ou quando é uma tabela, um field que vai estar relacionado com o outro, aí você precisa preencher, tá? Porque você está falando, ó, toda vez que o modelo pai mudar, reflete em mim a alteração, tá? E aí tem que ter aquele relation que você estava fazendo lá no começo da aula, antes da gente começar a gravar. Model Struct. Esse é importantíssimo. Por quê? O modelo de dados adiciona um formulário de campos aí para mim, tá? O ID dele vai ser field SX5, mas aí ele vai falar assim, tá, e quais campos eu tenho que usar? Quais são as validações dos campos? Esses campos têm inicializador padrão? Todo mundo pode editar ele? Cara, a gente não editou, não falou nada disso daqui. Quem que fez isso? Dicionário de dados. SX2, X3 e X, todas aquelas regras que a gente tem lá no configurador, tá? Certo. E aqui eu faço o vínculo, ó. Então, modelo de dados, adicionou um formulário de campos, colocou o ID dele e vinculou a estrutura. A estrutura foi retornada aqui, ó. Ele já leu o X3, já sabe quais são os campos obrigatórios, quais campos têm validação, quais campos podem ser editados, quais campos estão usados, quais campos têm gatilho, quais campos têm condição para execução, quais campos são combo, tudo isso. Ele buscou de quem? SX3, SX7, tá? E aí começa o ganho que a gente tem em relação à programação. Puxei um formulário, cara, esse campo aqui ele deveria estar validando isso e não está. Eu não vou mexer no programa. Eu vou lá e mexo no configurador. Eu mexo lá no dicionário de dados. Fez sentido a relação para você? Dicionário. Tá tranquilo? Tá claro? Sim, Beleza. tá claro. E o restante, assim como a gente tem aqui, ó, pré-validação, pós-validação do modelo, a gente também pode ter, ó, pré, pós, uma forma específica de carregar os dados para o formulário de campos e não para o modelo todo. Aí a gente pode adicionar os outros parâmetros se forem necessários. Tá? Se não for necessário, cara, FW, o Form Load Field vai fazer isso aqui para você, que é o bloco de código padrão. E os outros é true e true, porque ele não vai fazer nada específico, nem na pré e nem na pós-validação.
Beleza? Fechou. Deixa eu só ver o que mais que a gente precisaria fazer. Relation não vai ter. Unique Line. A gente vai precisar colocar Set porque primary key. set primary key. Aqui, ó. Set unique line. Set primary key. Set unique line, na verdade, a gente não vai usar agora. Que é só quando tiver grid. Set primary key. Por que isso? A nossa tabela, ela pode ter lá campos que vai dar registro duplicado. Dessa forma, o framework, como ele que faz o controle, ele não vai saber qual que é o registro que eu realmente quero editar. Tá? Então eu preciso passar para ele aqui, ó, qual que é a regra que eu tenho. Por quê? No meu campo, lá na minha SX2, pode ser que não tenha aquele campo X2 underline único preenchido. Tá? Caso tenha o X2 único preenchido, você não precisa passar set primary key no fonte. Tá bom? X5 filial. X5 tabela. X5 chave. Se o framework olhar para esses três campos juntos, ele consegue definir cada registro sem ter duplicidade de dados. Beleza? Beleza. Optional description, no delete line, não usaremos nada disso por enquanto. E por fim, o que precisamos fazer? Retornar o nosso modelo padrão. Beleza? Porque o framework vai capturar isso e vai distribuir da forma que ele precisa, que pra gente não tem necessidade de saber. Tá? Para fechar, ViewDef. O que nós precisamos aqui na nossa ViewDef? Primeira coisa, precisamos de um modelo de dados. Tá? E para isso, a gente já criou aqui um modelo de dados que a gente vai usar nessa classe, nessa tela. Então o que eu vou fazer? O framework carrega para mim o modelo que está dentro do PRW XMVC SX5. Beleza? Ó, é diferente o ID. Tá vendo? O ID é diferente. Ele não está olhando para o ID, ele não está olhando para User Function. Ele está olhando para o PRW. Importante saber disso. Então, carregou aqui do meu XMVCS X5, tá? Vou criar a estrutura do formulário que eu vou apresentar, que é o SX5. Só que agora, tá vendo aqui, ó? Eu estou chamando ele como 2, não como 1. Agora é view. Quero da tabela SX5. Peguei aqui, ó, a view que eu vou criar agora. Com base em qual classe? FW Form View. Tá? Esse cara aqui tem as definições que você precisa para montar a visualização gráfica para o usuário. Beleza? Então aqui ele tem os métodos new, tem os métodos setUseCursor, setModel, ddField, etc, etc. Beleza? Quais são os que a gente vai precisar aqui? setModel. Por quê? Dessa forma, eu estou pegando a instância que eu criei de visualização e estou vinculando com o modelo de dados que já foi definido. Aqui são alterações específicas que eu fiz para o modelo. Então, não cabe a nós no momento. addField, tá? E aqui, ó, eu estou adicionando um field, ou seja, eu estou adicionando um formulário de campo, tá? Qual que é o nome do meu formulário? Vou chamar ele da mesma forma que eu fiz, field SX5, tá? Qual que é o modelo de dados que eu vou utilizar para apresentar? SX5. Qual que é a diferença desse modelo para esse modelo? Esse cara, ele tem tudo que é relacionado a dados, a parte lógica, a parte de back-end, tá? Então, validação, gatilho, essas coisas, é com esse cara. E esse daqui, o que ele tem? Regras visuais. Ó, cliquei em confirmar e tem um campo vazio, esse campo é obrigatório. Quem que vai informar isso? É a ViewDef. Esse campo tem uma picture diferente,
viewDef. Esse campo aqui ele só pode ser alterado se for inclusão, viewDef. Toda essa parte de gestão visual, aí vai estar aqui na Form Structure da viewDef. Tá? Validação do dado, Form Structure da ModelDef. Beleza? Beleza. Esse DD Field, eu setei o nome do meu formulário na view. Eu setei a estrutura aqui. Só que eu preciso falar que esse meu formulário visual tem que estar amarrado com esse formulário do back-end. Como que eu faço isso? Amarrando o ID dele. E por esse motivo eu coloco mesmo. Porque aqui fica mais fácil de você já fazer a amarração. Entendeu? Não vai confundir? Cara, por que que confundiria? Você está com eles em funções separadas, tá? E, além disso, eles são relacionados entre si. Então, eles têm que bater. Então, eu posso colocar aqui, ó, view e model. Ele continua funcionando. Só que aqui eu tenho chance de confundir, talvez colocar o view e o model invertido. Já fiz muito isso. Depois de eu fazer muito isso, de eu ficar horas analisando o erro porque estava invertido os parâmetros ou alguma coisa do tipo, todo mundo igual. Esse ID é amarrado com esse ID, que é esse ID. Beleza? Beleza. Adicionei um field. Próximo passo que eu preciso fazer, criar um box, que no meu caso vai ser só um horizontal box. Tá? Aqui já começa a gente desenhar a nossa classe, a nossa tela visual. Tá? Quando eu tenho aqui, ó, Home, New, Blank Representation. Quando eu estou criando um horizontal box, eu estou fazendo isso aqui, ó. Pegando ele e setando na minha classe. Qual que é o tamanho? 50. Então significa que ele vai ocupar 50% da minha tela. E se eu criar dois boxes? Ó, box top, box boot de button, tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar dois buttons de 50%. Certo. Entendeu? Ah, mas aí eu quero criar também um vertical box. Quero ter aqui, ó, vertical box, tá? Esse vertical box ele vai ter 50 e vai ser o left. Ele vai estar aqui dentro, ó. Box left. O que ele vai fazer? Ele vai criar mais um à esquerda aqui, ó, de 50%. Entendeu? E assim, conforme você vai adicionando, você consegue ir fatiando a sua tela. Sempre na horizontal ou vertical. Beleza? Quero montar uma tela de visualização pai e filho. Cara, você precisa ter dois boxes para apresentar os formulários separados. Quero ter uma tela de um único formulário. Você precisa ter pelo menos um box. Que é o nosso caso aqui agora. Vamos ter um box de 100%. 100%. Beleza? Tá, agora eu tenho o box. Eu tenho um formulário que está, um formulário visual que já está vinculado com uma estrutura de dados, que já está vinculado com um formulário lógico, um formulário de back-end, de um modelo de dados que também já está vinculado com a minha classe visual. O que eu preciso fazer agora? Vincular o meu formulário visual com o meu box visual. Set owner view.
Todos são métodos de FW Form View. Beleza? Quem que é o Owner View aqui, ó? Eu quero adicionar esse formulário, ó, Field ST5. E eu quero adicionar ele aonde? Quero nesse box aqui, ó, no box top, que é o 100%. Então peguei o meu formulário agora e colei ele em cima desse box. Beleza? Se você quiser, você pode setar aqui um título diferente para ele, ó. Field ST5. Foro. Formulário não, vamos lá. Edição de tabelas genéricas. Beleza? E esse set close on ok, cara, eu ainda não encontrei o motivo, mas a maioria das vezes que eu fiz e tirei, ele não funcionou. Não sei se tem alguma coisa que eu ainda não encontrei na documentação, tá? Mas eu sempre dou esse true aqui quando ele dá um ok lá no fechamento da classe, tá? Beleza. Então, fechou, retornou o view. Beleza? Então, só seguindo o fluxo aqui, chamei no menu, criei um browse, esse browse foi ativado. Esse browse foi ativado e o framework pegou aqui, ó, o meu menu def e jogou dentro desse browse. Se eu clicar aqui em visualizar, ele vai rodar a rotina viewDef que está dentro desse PRW. Então ele vai vir aqui, ó, viewDef. Meu viewDef vai fazer o quê? Load model. Então ele vai vir aqui, carregou o model, retornou. Vai vir para cá. Aí ele vai continuar, criou a view, vai pegar esse model, vai setar dentro dessa view. Terminou de fazer os relacionamentos, retornou a view. Para quem? Para o framework, que vai continuar gerenciando o restante. Abrir a tela, fazer as validações, confirmar, gravar, excluir, etc. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Então por hoje é isso, muito obrigado. Vamos ver se funciona, né? A parte mais crítica. Você vê que essa conversa aí, ela fica 2 horas codificando, coloca pra rodar, vai direto. Comemora antes da hora não, velho. Pode, velho. Só que você não sabe, você acha que eu fico trabalhando o dia inteiro, eu fico treinando o dia inteiro, velho. Decorando o código pra tentar fazer dar certo. Então tá aí, ó, nosso browse. Tá vendo os menus agora já apareceram, ó. Incluir, alterar. Tá vendo que esse aqui que tá vermelhinho agora, antes era o browse, né? Ele vai priorizar sempre primeiro a opção de inserção, tá? A opção de inserção é sempre a principal. Caso ela não exista, a primeira que tiver vai ficar vermelhinha. Se você tiver mais de uma como vermelho aqui, ele vai ficar 2 botões vermelhos, tá? Então se você tiver, não for incluir, a sua tela vai ser específica, tipo buscar dados e atualizar dados, e as duas for vermelhinhas, você pode colocar as duas com a opção de inserção. E aí aqui embaixo você habilita aqui, ó, o commit para fazer o commit do jeito que você quiser, entendeu? Beleza? Beleza. Vamos visualizar isso aqui. Tá aí, ó. Edição de tabelas genéricas. É o título que nós definimos. Tabela, campo. A gente tirou aqui, né, o filtro aqui dos campos, né? Então, ó, tabela, chave, descrição, espanhol e português. Se eu quero incluir um novo, tabela 00, porque a gente não criou nada, tá? A gente não fez nenhuma tratativa, nenhuma, nada. Então ele vai trazer do jeito que tá. Aí a gente vai colocar a chave, e a descrição. Descrição e descrição. Então ele vai criar aqui, ó,
uma chave ZA na tabela 00 com essas descrições. Tá? Eu não vou confirmar porque essa tabela 00 ela já não cabe mais nada. Então ele vai dar registro duplicado, vai dar pau e vai cair. E eu tô ganhando, cara. Beleza. Vamos manter assim por enquanto. Faz de conta que tudo funciona. Beleza? Cliquei em alterar, ó. Agora já veio, ó. 0019 alter. Vamos ver se funciona. Registro alterado com Deixa eu sucesso. alterar aí. Quero visualizar. Vou excluir. Vou excluir outro que dá para Calma aí um alterar. minutinho. Deixa eu Beleza. só ajudar a mulher a guardar o carro. Voltei. Beleza. Ó. Nova tabela ZZ. Tabela 00, ZZ. Confirmei aqui a exclusão. Você vê que ele já vem até invertido, né? Ó. Já para chamar a sua atenção mesmo, que você apertou foi o botão de exclusão. Eu só não sei se ele vai deixar, velho. Teoricamente eu acho que ele corrompe lá os subitens, né? Quer excluir a tabela, né? Ó, deixou. Deixou. Agora vamos tentar incluir ela de novo. 00, ZZ. Funcionou. Vamos ver no banco. Tabela 00. And x5, underline chave. Igual. ZZ. Tá aí, ó. Tava deletada. Criamos ela de novo. Beleza? E assim, cara, você tem o básico já de uma classe, de uma tela em MVC. Como eu te disse, a sua tela em MVC já tem pontos de entrada. Sua tela em MVC já tem outra coisa, que é o FMVC Hot Auto, se não me engano. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui Auto MVC DVPL. Deixa eu ver se tem aqui nesse. Esse aqui Auto. Aqui, ó, FW MVC Hot Auto.
Isso não tem documentação, tá? Mas existe. Sua sintaxe é model, alias, option auto, a auto, lseek e lpos. O que é o model? O objeto que você definiu lá no model def. O alias, no caso, x5. Opção. Tá aqui, ó. View, insert, update, delete. Ou 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Inclusão, alteração, exclusão. Auto. Array com os dados da rotina automática na seguinte estrutura. Código do formulário. Array padrão dos dados conforme a documentação anterior. Ou seja, se você tem um formulário field SX5, então você vai passar aqui field SX5 e aqui no N2 você vai passar um array tendo x5 filial, branco, x5 código, x5 tabela, 00, x5 chave, ZZ. Desk, nova tabela ZZ. Desk espanhol e inglês, a mesma coisa. Com isso você já tem um exec auto funcionando da sua rotina que você acabou de fazer. lseek para saber se o arquivo principal deve ser posicionado. lpos indica se NLPC não deve ser calculado com base no a rotina. Assim, a aplicação em MVC que foi convertida poderá trabalhar em duas formas. Interessante esse aqui, não lembrava disso não. Entendeu? Então, você criou uma tela e automaticamente já deixou ela tratada para a rotina automática e para a web service. Que aí tem que procurar, que eu não lembro o nome da funcionalidade, como é que se chama. Beleza? Alguma dúvida? Tá claro. Claro, claro, tudo. Tudo que você passou hoje, sim. Cê é louro. Bichão mesmo, hein? As amarrações, IDs, forma que ele amarra, model, struct, view, model, menu, browse. Aqui aí você passa um to-do pra incluir mais alguma coisa. É tipo aquilo, né? O professor dá uma coisa e pede outra na prova. Essa que Exato. é a diferença, entendeu? Já tô pedindo outra já. Tá tudo claro, sem dúvidas? Tá claro. Então beleza, vamos fazer essa classe virar essa função virar um modelo 2. Modelo 2 dela mesma. S5, né? Isso, exatamente. Qual que é o objetivo, tá? Cabeçalho, você vai mostrar x5, onde a tabela é 00. Tá? Certo. A sua tabela 00, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo a sua tabela 00, chave ZZ? Ela tem vários outros registros onde a tabela é ZZ. Aí, isso daí ele tem que aparecer como um grid aqui embaixo. Ó. Entendeu? Depois que você faz isso, aí sim você vai filtrar os campos que você quer apresentar. Lembra que a gente comentou aqui em cima? Ó? Aí sim você vai falar, ó. Você vai ter um struct A e um struct B. Beleza? No seu struct A, você vai mostrar só os campos de cabeçalho. No struct B, você vai mostrar só os campos de item. Por quê? No item, você não vai poder mudar a tabela. A tabela no item tem que ser sempre ZZ. Tá? No cabeçalho, você vai mudar a descrição aqui. Beleza, pode ser. Mas, nos itens, a descrição já é outra coisa. Já é a descrição da chave. Então, aqui é da tabela. Quando você salva isso daqui, como é que tem que refletir? Esse aqui é um registro. E essa lista aqui é outra. Só que tudo na mesma tabela. Beleza? Beleza. Fácil? Não faço, não sei. Eu vou tentar, né? Alguma dúvida da Não, ficou claro, tô tranquilo. Tem uma ideia por onde começar? Eu vou seguir, vou ler a documentação, até o que eu já fiz hoje, né? É que eu peguei lá uma tabelinha um pouquinho mais chata, né? Mas eu vou seguir aquilo lá que eu fiz e Ela é chata por causa das validações de campo, as validações. etc. Entendeu? Mas Então, o eu acho que conceito dela acho aqui que tem que sim. ser o mesmo. Tá? O mesmo. Eu pensei nisso.
Beleza? Beleza. Bom, acho que por hoje é isso pra gente contextualizar sobre MVC, tá? Depois a gente faz a validação desse to-do e dá uma melhorada em alguns casos mais específicos. A gente pode tentar um add other object, por exemplo, para você ver um objeto fora desses padrão assim que a gente tem olhando só o dicionário, você consegue adicionar um objeto até mesmo em um gráfico, alguma coisa dentro da mesma tela, entendeu? E aí a gente dá uma sapeada mais a fundo nisso daí, Fechado. beleza? Nenhuma dúvida mesmo, velho? Por que você acha que é muito difícil de entender? Não. Sabe o que que é? Que você não está acostumado a trabalhar com tela fixa, com tela manual. Isso é bom. É por isso que eu acho que é bom quando você já aprende as coisas do zero, assim, não tem essa mudança, né? O MVC é relativamente novo. Tem muito cara que faz tela na mão que odeia mexer com MVC. Por quê? Você tem coisas obrigatórias a serem seguidas. Entendeu? Você tem a ordem das coisas influencia. Entendeu? Eu acho que não é nenhuma dúvida, mas talvez onde eu possa me perder um pouco é nisso, em ordem das coisas, né? Segue mais ou menos essa daqui, entendeu? Essa ordem aqui é a que eu sempre sigo nos meus programas. Tá? Entendi. Mas é mais por isso, tá? Ele não é um bicho de sete cabeças, não. Inclusive, eu pessoalmente acho ele mais fácil do que você criar uma tela na mão. Entendeu? É só você saber amarrar ali os IDs e tudo mais que funciona, né? Não, mais fácil, pelo menos eu que mexi bem pouquinho com as duas opções, Aham. nossa, que diferença. Diferença demais, né? Tanto que a gente matou ela ontem em uma aula com você fazendo. Não Então. foi nem você E olhando. a outra também que eu fui fazer hoje, rapidinho, eu fiz o tempo que eu pude parar um pouquinho ali E- pra fazer, rapidinho saiu também. Exato. Já a tela manual a gente gastou acho que uns 3 dias você vendo eu fazer. É. Entendeu? Só que é importante também, por quê? Quando surge um formulário daquele, cada campinho daquele lá é um TGET que você criou. Entendeu? Quando você monta um grid, é aquele get dados ou o FWM browse, entendeu? Todos os títulos de campo é um TCI, entendeu? Então tudo isso daí você tem uma base, né? Aquilo ali não surge do nada. Então algum dia você precisou fazer alguma coisa muito específica, você sabe o que é aquele objeto. Mas aqui no formulário, no MVC, a gente usa um objeto que já tem tudo dentro dele. Não. Bom, Beleza. beleza, então é isso. Cara, valeu pelo seu tempo aí mais uma vez. Bom fim de semana aí. E, como sempre, se tiver desenvolvendo precisar de ajuda, é só avisar. Fechado. Beleza? Valeu, Beleza. cara. Bom fim de semana aí, viu? Valeu pra você também. Abraço. Tchau.